E aí, já conseguiu? Que bom. É isso. Há uma necessidade de fazermos exercícios para a gente treinar, tá certo? Tá certo? Isso é exercitar. E aí? Vamos só checar a resposta? Questão de número 45. Diz assim: uma indústria alimentícia lançou 2 produtos, bolo e panetone. Menino, já dá água na boca. Na fabricação, eles passam por departamentos distintos, mistura e forno. Sabe-se que um bolo leva 2 minutos para seus ingredientes serem misturados e 15 minutos no forno. Um panetone consome 3 minutos na mistura e 25 minutos no forno. Num determinado dia, foram produzidos os 2 produtos, sendo que o tempo total do processo de mistura foi de 12 minutos e no forno foi de 95 minutos. A quantidade de panetone produzida nesse dia foi de 2 unidades. Vamos verificar se está certo ou errado. Ó, preste bem atenção. O panetone, ó, ele diz o seguinte: na fabricação eles passam por 2 departamentos, mistura e forno. O bolo, deixa eu chamar a atenção aqui, o bolo leva 2 minutos, então lembre, olha aqui, olha o que nós temos. Opa, aqui é um bolo, certo? O bolo, e aqui o panetone, beleza, o panetone, certo? Panetone, pronto, o panetone. Ele diz que o bolo leva 2 minutos para seus ingredientes serem misturados. Ingredientes, gasta 2 minutos. E 15 minutos no forno. Então, no forno são 15 minutos. O bolo leva 2 minutos para que seus ingredientes sejam misturados e 15 minutos no forno. Um panetone, tá certo? Agora o panetone consome 3 minutos na mistura, tá certo? Na mistura e 15 minutos no forno, tá certo? Nos ingredientes. Então, isso aqui é mistura, os ingredientes, 3 minutos e 25 minutos no forno. Então, no forno, 25 minutos. Então, nós temos aqui na mistura, tá certo? Na mistura gasta 2 minutos, ó. 2 minutos para seus ingredientes serem misturados e 15 minutos no forno. Pronto. Agora, o que aconteceu? Vamos fazer os 2. Ele diz que, ó, olha a informação que eu tenho, acompanhe. Ele diz assim, na questão, ele diz que foram produzidos 2 produtos, sendo que o total do processo de mistura, então o processo de mistura gastamos, na realidade levou 12 minutos. E no forno, certo? Gastou ao todo 95 minutos. Então vamos armar só um sistemazinho, bem simples, sistemazinho, com as informações. Então, o que eu tenho? 2 bolo, não é isso? Mais 3 panetone, certo? Isso dá 12. Como assim, professor? Então, veja comigo. Ora, o que eu tenho aqui? A mistura, ó. Qual o tempo? Ó, qual o tempo que eu gastei na mistura aqui? Não foi 2 minutos? Aqui, no panetone, não foi 3 minutos? Então, 2 para bolo, 2 minutos para a mistura do bolo e 3 minutos para panetone. Então, está aqui. Ó, isso aqui representa o quê? A mistura. Mistura. Lembre, mistura do bolo gastei 2 minutos. Mistura do panetone gastei 3 minutos. Então, qual é a outra informação que eu tenho? Tá certo? Qual outra informação que eu tenho? É que eu gasto 15 para o bolo, 15 minutos, e gasto 25 para o panetone. Isso aqui dá 95. Vamos ver de novo, onde é que está isso? Ó, presta atenção. Forno,
eu gasto 15 para quem? Para o bolo. E gasto 25 para o panetone. Isso é no forno. Lembre, isso aqui é no forno. Certo? No forno. Pronto. Ó, forno gastamos 95 minutos. Na mistura gastamos 12 minutos. Uma maneira mais simples de fazer isso aí. Simplificação, professor. Então vamos simplificar. Então vamos aproveitar isso aqui e dividir por 5. Ok? Se eu dividir por 5, permaneço com 2b, permaneço com 3p e permaneço com 12. Por 5 dá 3, 3 vezes 5, 15. Por 5 dá 5, p, tá certo? E se eu dividir por 5, dá 19. Então agora, o que eu faço o sistema? Lógico, você pode tirar o valor de um b, do b numa variável numa equação, substituir na outra, ou simplesmente, tem uma regrazinha bem simples que nós professores usamos demais. Nós escolhemos, presta atenção, o que eu quero determinar? Eu quero determinar a quantidade de panetones. Então eu vou fazer o possível para eliminar quem? Bolo. Então eu pego os coeficientes do bolo, que é 2. Então, ó, pego os coeficientes do bolo, que é 2 e 3, trago para cá. O que está na primeira equação, eu multiplico a segunda. Lembra, eu estou eliminando o bolo. Então, o primeiro coeficiente multiplica a segunda, o da segunda multiplica a primeira. Agora, com detalhe, qual é? Que tem que ter sinal contrário. Aqui os dois são positivos, então aqui tem que ter um positivo e um negativo. Então vamos simplesmente simplificar de uma maneira prática. Então eu vou botar isso aqui menos e esse mais. Então o método da adição. Então fica menos 6b, menos 9p, ok? Isso aqui dá menos 36. Multiplicando por 2 dá 6b, mais 10p. Isso aqui dá 38. 2 vezes 19 dá 38. Pelo método da adição, que é o pitiozinho gostoso. Então, o que eu tenho aqui? Elimina bolo, porque eu quero saber a quantidade de panetone. Somando isso aqui dá P, que é a quantidade de panetone. E aqui dá 2. Então, na realidade, nós podemos fabricar 2 panetones. Ok? Então, vamos só reforçar. Verificar. Ele diz, a quantidade de panetones produzidos nesse dia foi de 2 unidades. Então, esse item está corretíssimo. Ele está corretíssimo. Bem simples a questão, sem muita dificuldade para fazer. Lembre, método da adição, método da substituição ou método da comparação. A decisão é sua, como fazer de uma melhor maneira, tá legal? Então lembrem, qual é a técnica? Se você quer eliminar, você cria panetone, então lembrem, B é a quantidade de panetone, B é a quantidade de bolo e P é a quantidade de panetone, para facilitar. Então lembre, se você quer eliminar, você não quer calcular, né, a quantidade de panetone, então elimina. Olha, o coeficiente, ó, da primeira equação vai multiplicar a segunda. Da segunda, multiplica a primeira. Lembre, sinais contrários. Se os dois for positivo, um é positivo ou negativo. Se os dois for negativo, um positivo e outro negativo. Ok? Então, nós temos aqui, nessa questão, bem interessante. As informações, tá certo? Pizza gostosa, tá certo? Como é que faríamos uma questão como essa? Muito dados, né? Tabela. É só ir pegando passo a passo, com calma, com tranquilidade. Diz assim, uma pizza grande, com 30 centímetros de diâmetro, usa-se os ingredientes massa, queijo e tomate. A tabela abaixo fornece os preços de custo por quilograma. Quilograma quer dizer
1.000, só para facilitar, 1.000 gramas. E as quantidades desses ingredientes usados nessa pizza, certo? Ingrediente que é massa, queijo e tomate, preço de custo por quilograma em reais, R$1,90, 13,60, certo? 1,80. A quantidade usada em cada pizza grande, tá certo? Pronto. Isso aqui é em gramas. Lembre que aqui está quem? Em quilo. Então, isso aqui está em grama. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Para transformar de quilo para gramas. Só dividir por 1.000, gente. É só pegar isso aqui, dividir por 1.000. Se eu pego isso aqui e divido por 1.000, eu tenho a quantidade em gramas. O preço de custo em quilogramas. Na hora que eu dividir por 1.000, isso fica em gramas. Certo? Tá certo? Por quilograma. Então, fica em grama. Então, vamos ver aqui, para facilitar a minha questão. Certo? Vamos ver aqui qual é a informação que eu tenho para o item 46. Ele diz assim: admitindo o preço de custo, foi adicionado, olha aí, mais 2, isso aqui aumentou o preço a R$ 2,58, R$ 2,58 por cada pizza grande. Por cada pizza grande. O preço de custo total de uma pizza grande é de R$ 10,50. Então vamos fazer aquela continha. Se eu pegar R$ 1,90, isso aqui, ó, vamos ver aqui, isso aqui é a quantidade de massa, certo? Vamos com calma. Se eu pegar R$ 1,90, dividir por 1.000, certo? Eu transformo a massa, o preço em grama, tá certo? Se eu pegar 16, tá certo? Queijo, pronto. Se eu pegar o queijo, que é 13,60 por quilo, se eu dividir por 1.000, eu tenho esse preço em grama. Se eu pegar o tomate, uma delícia, viu? Se eu pegar o tomate, que é 1,80, se eu dividir por 1.000, eu transformo isso, o preço em gramas. Ora, a pizza grande, tá certo? Ela leva de massa 400 gramas. Então, eu multiplico por 400. Certo? Que isso aqui vai dar uma continha, 76 centavos. Se eu pegar, olha, o queijo só usa 500 gramas. 500 gramas. Se eu multiplicar, isso dá 6,80, que é 1.000 quilos. O tomate, só usei 200 gramas. Então, se eu multiplicar isso aqui por 200, eu tenho 36 centavos. Então, lembre, esse é o custo da massa, separadamente, do queijo e do tomate. Se eu somar os ingredientes, vai dar 12, 8, 16, 19, tá certo? 16, 19, então vai dar 7. Então lembre, isso é 7,92 dos ingredientes, ok? Mas eu tenho um custo adicional de 2,58. Então, quem consumir essa pizza vai pagar mais 2,58. Então, na realidade, 10, 15, tá certo? 9, 10. Então, vai pagar, na realidade, pela pizza, 10,50. Ela vai pagar pela pizza 10,50. O que ele diz aqui? O preço de custo total de uma pizza grande é 10,50. Então, esse item está correto. Esse item está corretíssimo. Em relação ao mesmo, tá certo, enunciado da questão, certo, ele diz: o lucro obtido na venda de uma pizza, que é a 47, é igual ao seu preço de venda menos o seu preço de custo total. O preço da venda de uma pizza grande, de modo a lucrar, né, que o lucro obtido seja na sua venda seja igual a 40% do seu preço de custo total, é 14,50. Então vamos começar a brincadeira. Nós sabemos, qualquer situação
que a venda é o custo mais o lucro. Qualquer venda, custo mais o lucro, ou custo menos o prejuízo, né? Que acontece também, lucro ou prejuízo. Esse lucro, alerta geral, esse lucro, nós podemos ter o lucro sobre o custo, ou nós podemos ter o lucro sobre a venda. Vai depender da informação que nós tivermos no problema. Lembra, o lucro ele pode ser em cima do custo ou pode ser em cima da venda. Vamos ver aqui o que ele fala na questão. Essa é a questão de número 47. Ele diz, ó, o lucro obtido na venda de uma pizza é igual ao seu preço de venda menos o seu preço de custo. Então, ó, é só passar para o outro lado. Ó. O lucro obtido é igual à venda menos o custo. Pronto, aí eu escrevi dessa maneira para a gente ter uma visão melhor. Tá certo? O preço de venda de uma pizza grande, de modo que o lucro, ó, tá aqui, ó. O lucro obtido na sua venda seja igual a 40% do preço de custo. Então, o lucro é 40% do preço de custo. Tá aqui, ó. O lucro obtido na sua venda seja igual a 40% do preço de custo. Tá certo? Custo total é R$14,50. Então, vamos ver quanto é que foi vendido agora por quanto. Então, eu tenho, bem simples, a venda, certo? A venda, ele quer saber, né, 47. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos a venda, é o custo, mais 40%. Então, eu posso dar 0,4 do custo. Aqui é como se tivesse 1. Então, a venda é 1,4 do custo. Ok? 1,4 do custo. Ora, qual é a informação que eu tenho, certo? Sobre a pizza. Nós temos que a nossa pizza anterior, ela custava a R$10,50. Vocês lembram? Ela custava R$10,50. Pronto. Então, o que que eu tenho que fazer? Certo? Ela custava R$10,50. Então, substituindo aqui. Então, a venda vai ser 1,4 vezes R$10,50. 1,4, R$10,50. Se eu fizer as continhas, 1,4 vezes R$10,50, eu vou, certo, ter a venda por R$14,70. R$14,70. Ok. Ele disse o quê? Que era R$14,50. Olha aí, só um detalhe. Eu vou vender ela por R$14,70. Ele diz R$14,50. Então, a afirmativa está o quê? Errada. Errada. Cuidado. É um detalhe que você pode despercebidamente perdê-la. Tá certo? Então, tenha muito cuidado. Então, lembre, essa questão foi em relação àquela que custava, aquela pizza que custava a 10, ó, a pizza que custava quem? R$10,50, ok? Então, nós temos a 47, está errado. E a 48? Então, ele diz, admitindo que a quantidade de queijo usada em uma pizza seja diretamente proporcional à sua área. Ó, seja diretamente proporcional à sua área. A quantidade de queijo em gramas usado numa pizza grande, com 42 centímetros de diâmetro, é 720. Então, vamos à informação naquela tabela, tá certo? Então, lembre, essa é a questão de número 48, tá certo? Olha, se você pegar o seu material, vamos aqui só para... Essa pizza, ela tem, não é isso? 35 centímetros de diâmetro. Como ele está falando de queijo, foi usado o quê? 500 gramas. Então, lembrem, vamos voltar.
35 centímetros de diâmetro. Certo? 35. Ó, tá aqui a pizza. 35 de diâmetro. Então, o diâmetro é todo ele. 35. Foi usado o que pela tabela? 500 gramas. 500 gramas. Certo? Agora ele diz, uma pizza com 45 de diâmetro. Com 45 de diâmetro. Ó, uma pizza com 45 de diâmetro. Então, vamos ver aqui. Uma pizza. Vamos pegar bem aqui com calma. 45 de diâmetro. Ele pergunta quantas gramas de queijo se usa aqui. Tá certo? Então, ele diz, ó, ser diretamente proporcional à sua área. Certo? Proporcional à sua área. Então, o que é que eu tenho aqui? Então, nós sabemos que a área, tá certo? Ora, o que é que nós temos aqui? Bem simples. Então, nós sabemos que a área é πr2. πr2. Pronto, a área do círculo, πr2. Então, na realidade, ó, essa área está para essa, assim como essa quantidade de crédito diretamente está para essa. Então, eu vou chamar essa quantidade de x. Essa área, ó, essa área aqui está para essa. Então, a área é πr2. Ok? A área é πr2. Então, se nós simplificarmos, ó, dá uma proporçãozinha. Vamos lá. Essa área está para essa, πr2. Então, aí o que nós temos, tá certo? Nós teríamos 35 sobre 2 ao quadrado. Isso aqui está o segredo da questão. Certo? Eu vou mostrar daqui a pouco uma proporçãozinha. A área da outra é πr2, o raio é a metade do diâmetro, 45 sobre 2 ao quadrado. Isso é igual a 500, está para x. Aí você pensa logo, ô professor, meio complicado. Então, na realidade, você poderia, sem problema nenhum, a relação entre áreas pode ser a relação dos raios ao quadrado, a relação entre áreas de dois círculos, a proporçãozinha, relação de área ao quadrado, a relação do raio ao quadrado, relação do diâmetro ao quadrado. Se eu simplificar, para não ficar muita conta, então nós podemos dizer que é 35 ao quadrado, porque 2 ao quadrado cancela, está para 45 ao quadrado. Assim como 500 está para x. Então, vamos ver como é que se faz essas continhas. 35 ao quadrado, tá certo? Então, se nós encontrarmos o valor do x, ó, x vai ficar, ó, vai ficar 45 ao quadrado vezes 500 dividido por 35 ao quadrado. Pronto. Simplificando um pouco, né, faz nas continhas, esse valor aqui, se eu estou usando aqui uma maquinazinha, isso aqui dá 1,44. Se eu pegar 1,44 e multiplicar por 500, presta atenção, 1,44. Se eu pegar 1,44, certo? 1,44. Se eu multiplicar por 500, eu vou ter exatamente 720 gramas. 720 gramas de queijo. Pronto. 720. Lembre, ele diz que é diretamente proporcional à sua área. Então, ó, 40 de diâmetro. Então, é exatamente esse item está correto. A 48, tá certo? O item está corretíssimo. Tá legal? Então, veja aqui a 40, esse texto para as questões seguintes. Joaquim ganha R$900, certo? Por mês. Gasta 30% do seu salário com aluguel. E 5% do que sobra, gasta com transporte. Depois
separa o terço do que restou e deposita na caderneta de poupança. Finalmente, separa 1/5 do que sobrou para lazer, destinando o restante para as despesas gerais. Ora, quando você lê essa questão, tem que ter muito cuidado com o que ele quer. Ele ganha, olha aqui, ganha 900 por mês, aí ele gasta 35% do seu salário com aluguel, lembre, com aluguel, 35%, 5% ele, do que sobra, cuidado, do que sobra, gasta com transporte, tá certo? Depois separa 1/3 do que restou, depois na caderneta de poupança, finalmente separa 1/5 do que sobrou para lazer, destinando o restante para as despesas gerais. Vamos ver o que ele quer. Ele quer a soma das despesas com aluguel, só isso que ele quer, e transporte. Pronto, aluguel e transporte. Então, veja com calma. O salário do nosso amigo é 900. 900. E Joaquim, o aluguel representa, veja aí no material, acompanha o material, representa 35% de 900. Certo? 35% de 900. Então, vamos ver aqui quanto é que ele gasta. Então, 35% de 900. Simplificando um pouco, se eu multiplicar 35 vezes 9, dá 315. Pronto. 315 ele gasta com aluguel. E com transporte? Ora, o resto, vamos com calma. O resto é quem? É 900 menos 315, que dá, tá certo? 900 menos 315 dá 585. Aí, o que acontece com o aluguel? Ele com transporte, então, amigo, com transporte, o que ele gasta? Ele gasta 3%, acompanha o material. Ele gasta 5% do que sobra. Gasto com transporte. Então, 5% de, olha lá, 5% de 585. Então, isso representa o quê? 5% de 385. Fazendo as continhas, né? Bem simples. Aí você vai ter o quê? 29, certo? Vai ter R$29,25. Ele diz, a soma das despesas com aluguel e transporte corresponde a 40% do salário de Joaquim. Se eu somar isso aqui, então, lembre, aluguel mais transporte, nós vamos ter 315, devo somar com 29,25. Essa soma, se nós somarmos isso aí, nós vamos ter exatamente 5, 2, 14, 3, 4, tá certo? Então, nós vamos ter 344, 315, certo? 315 de aluguel e 29,25. Então, se eu somar, vai dar. Ora, o que é que nós temos que ele fala? Ele diz, a soma das despesas com aluguel e transporte corresponde a 40% do salário de Joaquim. Então, vamos ver aqui. 40% do salário dele. 40% de 900. É quem? 4 vezes 9, 36. Então, 360. Certo? 360. Então, na realidade, o nosso amigo não gasta 40%. Só gastou 344. 40% seria 360. Então, esse item está o quê? Errado. Ok? Eu sempre alerto.
questões passo a passo. Continua resolvendo. Ok?